Você passou a vida inteira sendo enganado pela pior e mais bem contada mentira que a nossa sociedade moderna já inventou. Desde os seus primeiros anos de escola, disseram para você que o caminho certo e garantido para conquistar o respeito de alguém, seja em um relacionamento amoroso, dentro do ambiente de trabalho ou em uma roda de amigos, era ser uma pessoa totalmente aberta, verdadeira o tempo todo e sempre pronta para ajudar quem precisasse. Ensinaram que você deveria entregar o seu coração em uma bandeja de prata, falar sobre os seus sentimentos mais profundos, sem nenhum tipo de filtro, e estar disponível a qualquer hora do dia ou da noite para provar o seu valor. Mentiram para você de um jeito muito cruel e muito sujo. E o resultado dessa mentira, que você carregou até hoje, é que muito provavelmente você deita a cabeça no travesseiro, se sentindo completamente invisível, desvalorizado, esgotado e usado pelas exatas mesmas pessoas que você mais tentou agradar e proteger. No mercado frio, silencioso e brutal das relações humanas, a sua disponibilidade total e a sua bondade incondicional não são vistas como qualidades maravilhosas. Elas são, na verdade, o veneno mais rápido e fatal que existe para destruir a sua própria autoridade. Nós vivemos hoje em uma época doente de exposição desesperada, onde todo mundo quer mostrar tudo o tempo inteiro. As pessoas sentem uma necessidade incontrolável de postar cada passo do dia na internet. Mandam mensagens gigantescas explicando o que sentem por medo de serem rejeitadas. Justificam cada pequena atitude que tomam e morrem de medo de deixar o outro esperando um minuto que seja por uma resposta. Elas acreditam cegamente que essa transparência afobada vai criar uma conexão forte, bonita e verdadeira. Mas o que acontece na vida real é exatamente o oposto disso. Quando você gasta a sua energia vital tentando provar o seu valor o tempo todo, quando você tenta se explicar sem parar para não ser mal interpretado e quase implora com os olhos e com as atitudes para que o outro te compreenda e goste de você, você está mandando um recado muito claro para a mente de quem te observa. Você está gritando em absoluto silêncio que você é uma pessoa inofensiva, carente e que não tem valor próprio. E o poder de verdade, o respeito de verdade que faz os outros recuarem, nunca precisa gritar para ser notado. O respeito autêntico não pede licença para entrar na sala. Ele simplesmente muda o peso do ar quando chega e faz com que todo mundo ao redor não tenha outra escolha a não ser orbitar a sua presença com cuidado. Para você entender de uma vez por todas o erro terrível e destrutivo que você está cometendo todos os dias da sua vida, pense em uma regra muito básica de como o cérebro das pessoas funciona. O valor que você tem não é uma coisa mágica e brilhante que nasce dentro do seu peito e que os outros são obrigados a enxergar só porque você é uma pessoa legal. O valor é apenas uma ilusão. Uma percepção que se forma na cabeça das outras pessoas quando elas percebem o quanto é difícil e custoso ter você por perto. Pense, por exemplo, de forma muito lógica, no ar que você respira agora mesmo. O oxigênio é a coisa mais vital e importante de todo o universo conhecido. Se faltar oxigênio por apenas 5 minutos, você cai morto no chão sem nenhuma chance de defesa. Mas seja muito sincero com a sua própria consciência. Quando foi a última vez na sua vida que você parou no meio da rua, olhou para o céu aberto e sentiu uma admiração gigante e profunda pelo ar? Quando você agradeceu ao oxigênio por estar ali te mantendo vivo? Você nunca fez isso. Nenhuma pessoa normal faz isso. Nós ignoramos o ar o tempo todo. Nós poluímos o ar. Simplesmente porque ele é totalmente gratuito, porque ele é farto, não acaba nunca e porque ele está espalhado em absolutamente todos os cantos. Ele não exige nenhum esforço, nenhum pagamento e nenhuma luta para ser inalado. E é com essa mesma exatidão assustadora que você passou a ser tratado. Você se transformou no oxigênio na vida das pessoas que você ama e dos lugares onde você entrega o seu suor.
Você é útil, você resolve os problemas de última hora, você é até importante para manter as engrenagens da casa ou da empresa funcionando. Mas você se tornou uma figura totalmente invisível, porque a sua presença está sempre garantida, não importa o quanto eles pisem na bola com você. Eu vi isso acontecer de um jeito muito triste, duro e marcante há pouco tempo, e foi uma das maiores e mais dolorosas lições que eu já presenciei sobre o lado sombrio do comportamento humano. Eu vi um rapaz muito inteligente e dedicado entregar a vida inteira e a própria saúde para o emprego dele e para as amizades que ele achava que eram verdadeiras. Ele era aquele tipo de pessoa amável que não sabia de jeito nenhum dizer a palavra não para ninguém. O telefone dele tocava no domingo de tarde e ele atendia no primeiro toque, quase sem respirar, para resolver um problema financeiro ou emocional que nem era dele. Ele mandava mensagens de texto enormes, tentando aconselhar e ajudar todo mundo. Pagava a conta inteira do restaurante para agradar o grupo de conhecidos e estava sempre ali, sentado na mesma cadeira, com um sorriso de aceitação no rosto, pronto para ser o melhor amigo e o porto seguro de todos eles. Eu vi os meses passarem com os meus próprios olhos e notei com frieza como as pessoas começaram a tratar aquele homem bom. Ninguém mais perguntava como ele estava se sentindo de verdade. Os colegas de trabalho começaram a jogar as tarefas mais chatas, pesadas e humilhantes nas costas dele, porque sabiam com toda a certeza que ele nunca iria reclamar ou bater na mesa do chefe. Os supostos amigos passaram a desmarcar os encontros e os jantares com ele, faltando apenas 10 minutos para sair, sem nenhum pingo de remorso ou respeito, simplesmente porque tinham a convicção absoluta de que ele não ficaria chateado, não cobraria postura e estaria perfeitamente disponível na semana seguinte para aceitar um novo convite. Eu vi a luz de esperança nos olhos daquele rapaz se apagar aos poucos, quando ele percebeu que, por ter dado tudo de si totalmente de graça, ele acabou valendo muito menos do que um copo de plástico que a gente usa e joga no lixo da rua. Ele era a pessoa mais bondosa e prestativa do mundo, mas o mundo lá fora não respeita e não tem pena de quem não sabe impor limites. O mundo pisa e esmaga com muita força quem deita no chão, por conta própria, para servir de tapete para os outros passarem com os sapatos sujos de barro. A arquitetura do respeito e do desejo começa a ser construída exatamente no milésimo de segundo em que você toma a decisão dura de parar de ser esse recurso público, aberto e gratuito para a vizinhança, e passa a se comportar como um evento muito raro, difícil e restrito de acontecer. O mundo de hoje está completamente lotado de pessoas que agem como verdadeiros mendigos de atenção nas redes sociais e na vida real. O mendigo é aquela figura triste que fica sentado na mesma calçada cinza todos os dias, no exato mesmo lugar, estendendo a mão suja para cada pessoa apressada que passa caminhando pela rua. Ele está ali o tempo todo, faça chuva ou faça sol. Ele é previsível. Ele é totalmente disponível e não tem nenhuma barreira em volta dele. E o que a grande multidão faz quando passa por ele? A multidão passa reto, aperta o passo, finge que não está vendo, desvia o olhar para a tela do celular e ignora a existência daquele homem. O mendigo não tem valor aos olhos da massa porque ele está sobrando e implorando. Agora, no lado totalmente oposto da moeda, pense na figura imponente de um rei poderoso ou de um grande líder implacável. Esse líder raramente é visto caminhando de forma desprotegida no meio do povo e da poeira. Ele vive escondido atrás de portas pesadas de madeira, muros altos de pedra e um grande cordão de isolamento. Ele não conversa com qualquer pessoa que grita o nome dele. Não tenta explicar os motivos das decisões dele para a plateia que assiste e não gasta um único segundo do dia buscando a aprovação de quem está lá embaixo. Mas, no momento raro e no dia específico em que ele finalmente decide sair do seu castelo fechado e pisar na rua, a cidade inteira para de respirar.
O trânsito para de forma brusca, as pessoas ficam em um silêncio absoluto. Todos tentam esticar o pescoço para olhar para ele, e a simples e fria presença daquele indivíduo muda completamente a temperatura e o clima de todo o lugar. Ele é respeitado, temido e adorado, não porque ele tenha um sangue melhor nas veias, mas sim porque o acesso ao tempo e a imagem dele custa muito caro. O mendigo, que está sempre ali, é o oxigênio barato que ninguém liga. O rei que não se mistura e não se explica é o diamante intocável que todo mundo sonha em ter por perto. Sempre que você obedece ao barulho do celular e responde a uma mensagem de texto no mesmo segundo em que a tela do seu aparelho brilha no escuro, sempre que você aceita um convite preguiçoso de última hora para sair na sexta-feira, só porque você não quer passar o final de semana sozinho no sofá, ou sempre que você abre o seu peito sem pensar duas vezes e despeja todas as suas vulnerabilidades, as suas maiores inseguranças e os seus medos do passado em cima de uma pessoa que você mal conhece, para tentar forçar a criação de uma conexão rápida, você está colando uma etiqueta invisível gigante na sua própria testa, marcando o seu preço como R$0. Você está dizendo aos berros para a mente subconsciente daquela pessoa que você não tem nenhum controle sobre a sua própria vida e sobre as suas próprias emoções. A natureza do desejo humano é uma criatura muito peculiar, perigosa e traiçoeira, que só consegue sobreviver de verdade dentro daquele espaço vazio, escuro e silencioso que existe entre o estímulo de querer alguma coisa e a satisfação final de conseguir pegar essa coisa com as mãos. Se você chega com pressa e preenche esse espaço vazio de uma vez só, entregando toda a sua atenção, o seu carinho e a sua verdade de mão beijada logo nos primeiros minutos de conversa, você mata o desejo da outra pessoa, sufocado ali mesmo. Você destrói totalmente o mistério, e sem nenhum tipo de mistério instigante. A única coisa que sobra para a outra pessoa sentir por você é o puro tédio, a falta de interesse e, muito em breve, o descarte rápido da sua companhia para buscar um novo desafio mais difícil em outro lugar. Você precisa aceitar com muita coragem no coração que a atitude de gerar escassez na sua vida não é um joguinho bobo, fútil e infantil de desinteresse que adolescentes inseguros fazem nos corredores da escola para chamar atenção. Ser alguém escasso, fechado e inacessível é a postura inegociável de vida de uma pessoa adulta, madura e poderosa, que dá muito mais valor e peso para a própria energia do que para as palmas, as risadas e a validação passageira de pessoas que não importam de verdade e que sumiriam no primeiro sinal de dificuldade. É um estado de espírito de quem sabe que não precisa provar nada para quem está de fora da arena. Mas como você consegue abandonar de uma vez por todas esse papel de figura previsível, transparente e inofensiva, e começar a instalar esse feitiço do mistério na cabeça das pessoas que convivem com você? Como você consegue aplicar na prática, na sua rotina dura, o segredo escondido dos maiores tiranos e estrategistas de poder da nossa história, fazendo com que a sua ausência e o seu silêncio passem a ser tão ensurdecedores, tão pesados e tão magnéticos que a outra pessoa perca o sono e não consiga parar de pensar nos seus motivos por um único minuto do dia dela? No ano de 1502, um homem extremamente inteligente chamado Nicolau Maquiavel, cujas ideias e livros fazem grandes líderes tremerem de medo até os dias de hoje, entrou em uma sala muito fria e escura para ter uma reunião com um governante temido chamado César Borgia. Maquiavel entrou naquele lugar esperando encontrar um debate acalorado. Ele esperava ouvir grandes argumentos, esperava uma tentativa de diplomacia, falsos sorrisos e, quem sabe, até mesmo ouvir algumas ameaças violentas e gritos de raiva. Borgia havia tomado atitudes muito duras e o mundo inteiro queria saber o porquê. Mas, em vez de encontrar um homem desesperado para se justificar,
Maquiavel encontrou o mais puro, pesado e absoluto silêncio. Borgia não abriu a boca para explicar os seus motivos pessoais. Ele não tentou justificar os seus atos cruéis para limpar a própria imagem e, principalmente, ele não buscou em nenhum momento a aprovação ou o olhar de compreensão daquele homem que o observava do outro lado da mesa. Naquela quietude gelada que tomou conta do ar, Maquiavel entendeu uma das maiores verdades da natureza humana. A fala desesperada e a necessidade de se explicar são, na grande maioria das vezes, o último recurso das pessoas fracas. Eu vi o poder absurdo desse silêncio acontecer bem diante dos meus olhos durante o fim de um relacionamento de longo prazo de uma pessoa que convivia comigo. Foi uma verdadeira aula sobre como a mente humana pode ser torturada por aquilo que não é dito. O relacionamento havia chegado ao fim depois de uma briga muito feia e confusa. A pessoa que havia sido deixada para trás, tomada por um desespero cego e por uma vontade incontrolável de ter a última palavra, sentou na beira da cama e escreveu uma mensagem de texto gigantesca no celular. Ela escreveu cerca de 10 parágrafos longos, chorando em cima da tela, explicando detalhadamente cada um dos seus sentimentos feridos, justificando cada erro do passado, relembrando os momentos felizes e implorando, nas entrelinhas, para ser compreendida e validada por quem estava partindo. Ela enviou aquele desabafo enorme e ficou olhando para a tela, esperando a outra pessoa ler e mandar um texto do mesmo tamanho de volta, esperando uma briga, uma discussão ou um pedido de desculpas. A outra pessoa visualizou a mensagem, demorou cerca de 4 horas para responder e, quando finalmente digitou, enviou apenas 2 únicas palavras: desejo sorte. E depois disso, desapareceu completamente. Aquele silêncio cortante e aquela resposta fria que não explicava nada destruíram a mente de quem escreveu o texto gigante. A pessoa passou as 3 semanas seguintes sem conseguir dormir, revirando na cama, chorando e tentando adivinhar com agonia o que o outro estava pensando, com quem o outro estava e por que ele não sentiu a necessidade de se defender. O silêncio engoliu a sanidade daquela pessoa inteira. A grande falha que destrói a sua autoridade hoje é que você ainda acredita que a transparência total é uma grande virtude. Você foi convencido de que ser uma pessoa autêntica significa vomitar absolutamente tudo o que passa pela sua cabeça. E por causa disso, você comete o erro terrível de fazer sessões de terapia em público. Você senta em uma mesa de bar no primeiro encontro com uma pessoa que acabou de conhecer e conta a história inteira da sua vida. Você entrega os seus piores medos de infância, explica as suas maiores inseguranças com o seu próprio corpo, fala mal dos seus antigos relacionamentos e deixa a sua alma completamente exposta em cima da mesa, como se fosse um livro aberto. Você faz isso achando que vai criar intimidade e empatia. Mas o único recado que o cérebro da outra pessoa recebe é que você é alguém raso, desesperado por atenção e extremamente fácil de ler. No instante em que você é compreendido por completo, você é rotulado. No instante em que o outro consegue te rotular, ele te coloca em uma categoria mental comum. E no minuto em que você é categorizado, você é simplesmente arquivado na gaveta do tédio e esquecido. Você deixa de ser uma tempestade perigosa e fascinante e passa a ser apenas mais uma pessoa previsível na multidão. E o previsível nunca, em hipótese alguma, consegue causar desejo ou respeito, porque o previsível é inofensivo. Para virar esse jogo e dominar a mente das pessoas ao seu redor, você precisa aprender a usar uma falha biológica muito profunda que todos os seres humanos carregam dentro do cérebro. Existe um fenômeno na psicologia que mostra que a nossa mente é programada para odiar tudo aquilo que é incompleto. Nós somos obcecados por coisas inacabadas. Imagine que você está escutando a sua música favorita no volume máximo, esperando a melhor parte da canção.
E bem no momento em que o cantor vai soltar a voz no refrão principal, alguém puxa o fio da tomada e o rádio desliga. Aquela falta de conclusão gera uma agonia, um incômodo elétrico na sua cabeça que beira o desespero. Você fica com aquela melodia presa na mente pelo resto do dia, tentando completar a música sozinho. O cérebro humano tem uma facilidade enorme de esquecer tarefas que já foram concluídas e histórias que já tiveram um ponto final, mas ele retém, lembra e se tortura com informações cortadas pela metade. Essa é a tortura da mente incompleta. Quando você não diz tudo, quando você deixa um espaço vazio, você força a cabeça da outra pessoa a trabalhar de graça por você. A partir de agora, você precisa se tornar o mestre da revelação pela metade. O poder real e magnético exige que você use o manto sagrado da ambiguidade. Quando alguém te fizer uma pergunta sobre a sua vida, nunca entregue o mapa inteiro com todos os detalhes mastigados. Entregue apenas pequenos fragmentos. Mostre para o mundo que você tem muita ambição de vencer na vida, mas nunca revele o seu método e os seus próximos passos. Demonstre que você sabe muito sobre um assunto, mas nunca mostre de onde vem a fonte de todo o seu conhecimento. Conte uma história interessante sobre você, mas omita o grande final. Deixe uma frase suspensa no ar, sorria de canto de boca e mude de assunto do nada. Quando você age assim, como uma figura de incompletude intencional, você se transforma em um verdadeiro vício na cabeça dos outros. Como eles não têm todas as respostas prontas sobre quem você realmente é, eles passam a projetar uma importância gigantesca em cima de você. Eles começam a pensar que, se o pouco que você deixa vazar já é tão forte e tão seguro, aquilo que você esconde às 7 chaves lá no fundo da sua alma deve ser uma coisa monstruosa de tão poderosa. É assim que você coloniza a mente de quem convive com você. A pessoa vai deitar a cabeça no travesseiro de noite e não vai conseguir parar de pensar em você, tentando montar as peças do seu quebra-cabeça. Ela vai tentar adivinhar se você está feliz, se você está triste, com quem você está saindo ou qual é o seu grande plano para o futuro. E nessa tentativa solitária e ansiosa de tentar prever o seu próximo passo para te decifrar, a outra pessoa se torna totalmente dependente e viciada na sua próxima aparição. O mistério que prende a atenção não é usar roupas pretas, usar óculos escuros de noite e fingir ser um vilão de filme barato. O mistério de verdade é ter a inteligência social de saber com exatidão quais partes bonitas e feias da sua alma devem ser mostradas para a rua e quais partes devem permanecer trancafiadas para sempre debaixo da sombra. O que é totalmente iluminado e conhecido por todos perde a graça muito rápido. O que fica escondido na penumbra mantém o fascínio vivo por anos. Deixe as pessoas sempre com um pouco de sede. Deixe o público sempre com uma dúvida amarga na ponta da língua sobre o que você faria em determinada situação. O poder de verdade nunca se explica, nunca chora pedindo compreensão e nunca pede desculpas por existir. Porque dar satisfação da sua vida é uma forma terrível de se submeter ao julgamento do outro. Mas existe um limite muito perigoso nessa estratégia genial de Borgia. Você pode fechar a sua boca, guardar os seus segredos, parar de mandar mensagens gigantescas e se tornar um verdadeiro quebra-cabeça humano indecifrável para todos ao seu redor. Porém, de nada adianta você criar essa imagem de pessoa misteriosa, fria e inacessível do lado de fora das muralhas, se do lado de dentro da sua própria cabeça você continuar sendo um covarde que não confia na própria palavra. Não adianta brincar de ser rei para a plateia da rua se você não consegue governar as suas próprias atitudes em silêncio dentro do seu quarto. Como você espera que o mundo inteiro respeite o seu silêncio formidável e a sua ausência calculada, se no final das contas você é uma pessoa fraca que se sabota todos os dias
e não tem a força e a agressividade necessárias para sustentar as próprias decisões quando a tempestade chegar e ninguém estiver olhando. Chegamos agora ao ponto final e definitivo dessa jornada, o momento exato onde as máscaras de teatro caem no chão esburacado e a verdadeira força mental de um homem ou de uma mulher é testada no completo escuro. Você pode decorar todas as regras de poder da história. Você pode fingir muito bem que não liga para a opinião de ninguém e pode até tentar cobrar muito caro pela sua atenção do lado de fora da sua casa. Mas, se por trás dessa armadura grossa de ferro existir uma pessoa que não consegue confiar na própria palavra, você não passa de um ator barato e de uma fraude prestes a desmoronar. O maior veneno que corrói a sua postura e destrói o seu respeito social não é a maldade que as outras pessoas fazem com você, mas sim a sua própria autotraição. E eu falo isso de peito aberto, porque eu vivi essa vergonha cruel na pele durante uma fase muito sombria da minha vida. Eu me lembro perfeitamente de uma época em que eu estava completamente preso em um ciclo terrível, cercado por amizades falsas, relações rasas e velhos hábitos que sugavam toda a minha vitalidade. Toda noite de domingo, eu olhava para o teto escuro do meu quarto, sentindo um vazio enorme no estômago, e jurava para mim mesmo que na segunda-feira de manhã a minha vida seria diferente. Eu prometia que ia acordar muito cedo, que não ia mais aceitar as migalhas de atenção de certas pessoas que me tratavam como uma opção de fim de noite, e que iria construir o meu império focando no meu corpo e na minha mente. Mas a realidade é que, quando o sol nascia e a rotina batia na porta, eu cedia como um castelo de cartas. Eu apertava o botão da soneca no despertador, eu respondia mensagens de pessoas que não mereciam sequer o meu olhar e eu jogava todas as minhas próprias promessas no lixo logo no primeiro sinal de dificuldade ou de carência. E cada vez que eu fazia isso, eu sentia um gosto amargo e insuportável na boca. Eu sentia uma vergonha profunda de mim mesmo quando lavava o rosto no espelho do banheiro. A psicologia moderna costuma passar a mão na cabeça das pessoas e tenta chamar esse tipo de comportamento de problema de baixa autoestima. Mas a verdade das coisas é muito mais dura e impiedosa do que isso. A sua confiança pessoal não é um passe de mágica. Ela é uma conta bancária mental. O seu subconsciente atua como um juiz severo que nunca dorme, nunca pisca e que anota em um caderno tudo aquilo que você faz. Essa voz dentro da sua cabeça não liga a mínima para os discursos bonitos de independência que você faz para os seus amigos na mesa do bar. Ela presta atenção única e exclusivamente naquilo que você faz quando a porta do seu quarto está trancada e ninguém está te olhando. Se você promete que vai treinar e inventa uma desculpa esfarrapada por causa da chuva para ficar deitado no sofá assistindo televisão. Se você jura que não vai mais correr atrás daquele ex-amor que pisou em você e na primeira noite fria de solidão manda uma mensagem implorando por afeto, a sua mente entende o recado perfeitamente. Ela entende com clareza matemática que você não é o dono da sua própria vida e que os seus instintos mais fracos mandam em você. E me responda com total e brutal sinceridade. Se você não tem a força e a agressividade necessárias para governar as suas próprias atitudes e cumprir os seus próprios decretos na calada da noite, com que direito você acha que vai conseguir dominar o respeito e a percepção das outras pessoas na rua? O peso, a autoridade e a frieza que fazem as pessoas recuarem de admiração quando alguém imponente entra em uma sala não vem do terno caro ou da roupa de grife que a pessoa está usando. Essa aura de poder gigantesca nasce de um lugar muito simples. A certeza inabalável de que aquele ser humano obedece, sob qualquer circunstância de dor, apenas ao próprio código de conduta. Quando você finalmente toma nojo da fraqueza, bate na mesa e para de se trair, a sua voz muda de frequência.
o seu olhar ganha um peso denso e totalmente diferente. Você perde de uma vez por todas aquele desespero agoniado e suado de quem precisa convencer o mundo a ficar perto de você. Existe um mecanismo implacável na biologia que acontece no reino dos animais selvagens e que se repete de forma idêntica na vida dos seres humanos engravatados, que é a detecção imediata da submissão. Quando um animal tem medo de perder a luta, ele abaixa a cabeça pesadamente, encolhe o próprio corpo e mostra a veia do pescoço, pedindo para não ser morto e torcendo para que o outro tenha pena da vida dele. No nosso mundo civilizado, nós chamamos essa mesma atitude vergonhosa de súplica. Você suplica e abaixa a cabeça quando pede perdão pelo simples fato de existir no mesmo ambiente, quando tenta agradar todo mundo contando piadas o tempo todo para não ser excluído da rodinha de conversa do escritório, e quando usa um tom de voz manso, infantil e assustado para tentar pedir um relacionamento sério ou exigir um pagamento justo pelo seu suor. Mas o mundo real é extremamente frio, competitivo e não tem absolutamente nenhum pingo de pena de quem vive pedindo favores de cabeça baixa. A natureza sente nojo de quem implora. A postura da pessoa que comanda o próprio destino é exatamente o avesso do mendigo emocional. Um indivíduo que possui soberania interna e sangue frio nunca implora por lealdade ou atenção. Ele não gasta saliva pedindo para não ser abandonado. Ele apenas vive e age de um jeito onde o respeito passa a ser a única opção inteligente para quem quiser o grande privilégio de ficar perto dele. E para que essa postura de rei ou de rainha seja forte, como uma muralha de pedras maciças, você precisa começar a aplicar na sua vida hoje mesmo a grande doutrina do atrito. Nós vivemos no auge da era da facilidade, onde tudo pode ser resolvido com um clique na tela do celular e a sua comida chega quente na porta da sua casa em menos de 20 minutos. As pessoas adoeceram e passaram a achar que os relacionamentos de valor também devem ser assim. Fáceis de engolir, rápidos e sem nenhuma barreira no meio do caminho. Mas o cérebro do ser humano, como já vimos na nossa jornada, é uma máquina evolutiva desenhada para economizar energia ao máximo. Se alguma coisa não exige suor, se não existe um tempo de espera doloroso e se não há atrito para ser conquistada, o cérebro entende instintivamente que aquilo é fútil, descartável e não tem nenhum valor real para a sobrevivência do grupo. Feche os olhos e pense nos grandes e misteriosos templos antigos espalhados pelas montanhas, ou nos clubes secretos mais fechados e elitistas da história. Eles nunca, em nenhum momento, abriram as suas portas pesadas de madeira entalhada para qualquer curioso que passasse assobiando na calçada da frente. Para entrar nesses lugares, as pessoas precisavam passar por provações exaustivas, decorar regras muito difíceis e enfrentar um tempo de espera silencioso que às vezes durava longos anos de agonia. E aquela dificuldade toda não era um defeito no sistema. Era exatamente a grande engrenagem que gerava toda a adoração e o respeito sagrado que o templo recebia do povo. Você precisa aceitar isso e parar de ser aquele caminho liso, todo asfaltado e fácil de caminhar, onde qualquer bota suja pisa sem fazer esforço. Você tem a obrigação moral com a sua própria vida de se transformar em uma escalada em um penhasco de pedras pontiagudas, extremamente íngreme e que exige preparo. Se uma pessoa quer chegar perto do seu coração, se um colega de profissão quer sugar a sua experiência ou se alguém quer namorar com você no sábado à noite, essa pessoa tem a obrigação de esbarrar de frente e bater o rosto contra os seus padrões altíssimos de exigência. Quando você diz um belo, calmo e sonoro, não para aquele convite péssimo que não te agrega em nada na vida, quando você impõe condições financeiras e de tempo muito claras antes de mover um dedo para fazer um favor a um parente, você está criando um atrito doloroso, feio e pesado para o outro.
E é exatamente no meio desse fogo, no meio dessa dificuldade e dessa pesada resistência, que o diamante do respeito duradouro é forjado com perfeição. Essa atitude de levantar muros altos vai funcionar como o melhor filtro de saneamento básico para a sua rotina. Aqueles sugadores profissionais de energia e os parasitas emocionais que só queriam usar a sua paciência de forma gratuita vão sumir desesperados na mesma hora em que encontrarem a primeira porta trancada. E isso é um verdadeiro presente dos céus. O atrito serve para varrer os fracos para longe de você e para atrair, como um grande ímã poderoso, apenas os indivíduos de altíssimo nível, pessoas que entendem as regras do jogo e sabem que tudo aquilo que é majestoso, caro e precioso de verdade na existência humana fica sempre guardado atrás de portas muito pesadas. A partir de hoje, a sua grande missão de vida é curar o ato de covardia que você comete contra o seu próprio reflexo no espelho da sua casa. Cumpra com frieza de um atirador as promessas difíceis que você faz para você mesmo quando deita na cama no escuro. Não ceda um único milímetro dos seus valores inegociáveis para tentar agradar a massa. E tenha sempre guardado no bolso o poder absoluto, libertador e congelante de dar as costas em silêncio e ir embora da mesa para nunca mais voltar quando as regras tentarem te diminuir. Lembre-se desta lei. Quando você não deve absolutamente nenhuma desculpa para a sua própria consciência limpa, você jamais temerá o olhar de julgamento de ninguém. A grande maioria das pessoas fracas e de mente preguiçosa já abandonou e fechou esse vídeo muito tempo atrás, porque a mente frouxa delas não suporta ouvir as duras verdades que machucam as mentiras confortáveis e macias que elas criaram para viver. Se você chegou até o exato e último segundo dessas palavras hoje, eu reconheço de longe o seu verdadeiro valor. Você acabou de provar com atitudes que têm a resistência mental, a fome por sabedoria e a força de vontade bruta que 99% do mundo tem pavor de ter. Para firmar um pacto de sangue definitivo com você mesmo, de que a sua época dolorosa de abaixar a cabeça, rastejar e implorar por migalhas de afeto acabou para sempre, escreva aqui embaixo nos comentários do vídeo a frase: "Eu sou o dono das minhas próprias regras". Aproveite o impulso desse momento transformador e clique no botão de curtir agora mesmo, porque isso manda uma mensagem violenta e direta para o algoritmo de que o nosso conteúdo tem peso, substância e coragem de verdade. Se inscreva no canal e ative as notificações para garantir o seu lugar e fazer parte dessa minoria absoluta que não se curva, não se dobra e não se explica para ninguém. E para que você não esfrie e continue alimentando a sua mente para construir essa verdadeira armadura impenetrável ao redor do seu peito, escolha e assista agora mesmo a um dos outros vídeos que estão aparecendo bem aí na sua tela. O mundo é cruel e só respeita quem não tem nenhum medo de caminhar sozinho na escuridão. Te vejo lá do outro lado.